preparação antes de qualquer jogo é bem sistemática. Tanto em esportes convencionais, como futebol, handebol, assim como em jogos eletrônicos, uma boa noite de sono antes de jogar qualquer partida, qualquer campeonato, é fundamental para o rendimento do atleta no horário da partida. Fora isso, alongamentos, treinamentos psicológicos, preparo psicológico, são partes do preparatório antes de qualquer partida. Tem muito jogador que acaba ficando nervoso antes da partida ou antes de uma final, antes de um campeonato acontecer. Então, nós temos uma equipe de psicólogos, de estudantes de psicologia orientados por um professor que cuida de toda essa preparação psicológica dos atletas. Jogadores nervosos, jogadores que não conseguem se concentrar, e isso tem ajudado cada vez mais os jogadores a deixar de lado o medo, deixar de lado o nervosismo e conseguir jogar a partida melhor. Então, tudo começou com uma estagiária, né? Na verdade, é uma aluna da graduação da psicologia, a Rafaela. Ela trouxe para mim a ideia de atender a nossa atlética de esportes eletrônicos, a Resistência. Quando ela me trouxe isso, eu achei muito curioso, porque sempre foi uma área que eu tive curiosidade, eu já tinha lido sobre, mas eu nunca trabalhei, eu sempre trabalhei com esportes tradicionais. Então, quando ela me trouxe essa oportunidade, eu achei interessante, não só que ela tivesse contato com os atletas de esportes eletrônicos, mas também outros estagiários da psicologia. Então, a gente abriu o processo seletivo, a gente teve alguns estagiários e desde então a gente acompanha todos os atletas da Resistência, o ERJ, que é a nossa atlética nos esportes em diversos campeonatos no Brasil. Já tem mais ou menos um ano que a gente está com esse projeto. Está sendo bem interessante. A gente inicialmente acompanha cada modalidade, tem um psicólogo pelo menos para cada uma. A gente se utiliza de técnicas de meditação, imagem mental e tenta também trazer um pouco da área da terapia cognitivo-comportamental com a coesão social, que é essa parte de tentar integrar cada vez mais o atleta dentro da equipe. Durante o período a gente treina 2, 3 vezes por semana e alguns dias antes de campeonato, semanas antes de campeonato, a gente já passa a treinar com maior frequência. Além de ser coach e capitã da Resistência, do time universitário da UERJ, eu faço parte do time Red Devils, da organização. E antes disso eu fundei o time Medusa Players, que agora nós entramos para Red Devils Align. Os treinos você tem que se dedicar, porque querendo ou não a gente quer ganhar campeonatos. Então, da Resistência já são 4 dias na semana, 3 horas por treino. Da Red Devils é de domingo a domingo, 4 horas por treino no mínimo. E ainda tenho que administrar a faculdade, que eu tenho provas também. Eu faço outros cursos extracurriculares, eu faço japonês, eu terminei o de inglês, eu faço Kung Fu. Eu não tenho tempo para me dedicar ao competitivo, porque jogar por hobby é outra história. Eu faço lives, eu streamo na Twitch, então eu não tenho tempo para me dedicar a um competitivo de outro jogo. Mas acho que eu gostaria se o dia tivesse mais de 24 horas. A preparação de um jogo de celular, na minha visão, é bem mais tranquila do que um jogo de computador. Por ser um jogo de uma pessoa só, você só depende de você para treinar. Então você pode treinar quando você tiver um tempo livre. Diferente dos jogos de computador, que normalmente são em time de 5, que você precisa que todos estejam online naquela hora. Aí é meio difícil de ter o mesmo horário de todo mundo. A minha preparação é sempre fazer os desafios dos jogos, sempre concluir os desafios, sempre me manter no top do competitivo. Eu estou sempre lá em cima no top BR e na fase dos 1000 global, 600 global, por aí. E essa é a minha preparação, sempre estar treinando, jogando contra adversários de alto nível. Muitos amigos dão muitas dicas de como treinar, como se focar nisso, né? Saber dividir as coisas e saber dividir as responsabilidades. Eu treino cerca de 4 a 6 horas por dia, quando eu treino, né? Porque conforme eu também trabalho, como eu falei, tem que saber dividir as responsabilidades.
Então fica ali entre trabalhar, estudar e também treinar, né? Então às vezes eu treino, eu chego em casa às 10 da noite, eu fico treinando das 10 da noite às 2 da manhã, às 4 da manhã. Então varia muito, né? Em questão disso, tipo, eu foco muito, treinando assim umas 4 ou 5 vezes a mesma música para saber o passo que eu errei, o que tem que acertar e tudo mais. São duas áreas distintas de trabalhar com modalidades individuais e em equipe. Os treinos são diferentes, treinos em equipe, toda a equipe, como é de se esperar, tem que estar junto no local. Já em modalidades individuais o treino é um pouco mais diferente. A pessoa pode treinar por conta própria, a pessoa pode treinar, pode estudar o jogo por conta própria e 2 vezes por semana a equipe da modalidade individual se junta para trocar experiência, trocar o que aprendeu, trocar o que está conhecendo, o que é bom no jogo, o que não é. As modalidades individuais, como o próprio nome já diz, o peso individual, o indivíduo pesa muito mais do que uma equipe coletiva, de modalidades coletivas, onde o individual é sim importante, mas não é o essencial para ganhar o jogo. Tem muitos times onde tem o melhor jogador, só que quem ganha é o que tem o melhor time. Existem inúmeras técnicas que a gente pode utilizar para treinar a mente dos nossos atletas. Mas a literatura científica, ela se funda e ela se fixa em 4 técnicas básicas que são utilizadas para que você possa otimizar ou melhorar a performance dos atletas. A primeira delas é aquilo que a gente chama de auto-follow self-talk, né? Que é o sujeito conversando com ele mesmo, dando a ele mesmo as devidas instruções para que ele possa executar e performar da melhor forma possível. A segunda técnica que a gente conhece é a de imagens mentais, ou imagery, que é basicamente você visualizar e você vivenciar na sua mente, não só através da visão, mas através de todos os sentidos, você vivenciar na sua mente aquilo que você vai realizar ou aquilo que você já realizou buscando a correção. Uma outra técnica que é extremamente importante e que só pode ser usada em esportes coletivos é o team building, ou a construção de times, né? Cada time ele tem uma determinada característica e é importante que a gente consiga saber construir uma coesão entre os atletas para que através dessa coesão eles consigam atingir um objetivo em comum, né? E as últimas técnicas que a gente costuma usar e que possuem o devido respaldo científico são as técnicas de relaxamento, meditação, que a gente chama de técnicas contemplativas. Essas técnicas elas visam simular mentalmente o estado mental necessário para um atleta performar no seu nível ideal, né? Todas essas 4 técnicas, quando somadas, elas são muito poderosas para auxiliar os atletas a atingirem os seus objetivos.